Bom dia pessoal, nós somos o grupo 2, Ciências Humanas e Sociais, e nós escolhemos a matéria de História e vamos falar sobre o tema Os Processos de Independência nas Américas. O nosso grupo é composto por Marcos, Renan, William e eu, João Vitor. Bom, o objetivo de aprendizagem do nosso projeto é desenvolver as habilidades de redação de texto, criatividade e os assuntos discutidos dentro de sala e os famosos soft skills, que seriam as habilidades de comunicação de cada aluno. Os conteúdos a serem trabalhados e executados no projeto através da plataforma Pixton são relacionados à história do Brasil, sendo eles o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, Dom Pedro I e Dom Pedro II, e também os conflitos que contribuíram para a independência do Brasil. Serão aplicados um tema de cada vez, após o conteúdo dado em sala de aula. Habilidades da BNCC a serem desenvolvidas abordam 3 planos de aula, sendo os seguintes códigos: EF08HI final 06, que aplica os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões; final 07, que identifica e contextualiza os processos de independência nas Américas, aspectos populacionais e conformações territoriais; e, por fim, final 12, onde caracteriza a organização política e social no Brasil desde a chegada da corte portuguesa e seus desdobramentos para a história política brasileira. Bom, o tempo de duração do nosso projeto ele está planejado para que ele siga o cronograma da disciplina, ele seja baseado nesse cronograma, dando mais flexibilidade aos professores, caso seja necessário marcar alguma aula de revisão ou alguma atividade extra, não deixando o projeto engessado. Com isso, a gente desenvolveu um exemplo de cronograma, onde a primeira semana seria a ambientação ao Pixel, que é a plataforma que a gente desenvolve as histórias em quadrinhos. A segunda semana seria o primeiro tópico da matéria, o estudo dos conceitos de Estado, nação, território e governo. E logo após a aula, né, na semana seguinte à aula, vem a atividade que é desenvolver as histórias em quadrinhos pelos alunos, onde eles vão se reunir em duplas e trios e trocar conhecimentos, tirar dúvidas com o professor e por assim em diante, até o último dia de aula. Bom, pessoal, eu sou o William, então vou falar um pouquinho agora sobre os eixos relacionados com tecnologia e computação, né? Então, o principal eixo da CIEB, do projeto, é a cultura digital, com maior ênfase nos tópicos de tecnologia e sociedade e ciência digital. Desculpa, cidadania digital, já que envolve aprendizados voltados à participação consciente e democrática por meio das tecnologias digitais e no uso de tecnologia digital para a proposição de soluções e manifestações culturais. Tá bom, essas habilidades citadas que consideramos importantes desenvolver o nosso público-alvo na sequência didática proposta. Então, continuando aqui dentro do nosso slide, também temos o contexto de aprendizagem e a forma de organização da turma. Então, assim, acreditamos que para maior absorção do conteúdo, né, a turma será dividida em duplas e preferencialmente trios, e a intenção é que o aluno possa desenvolver, então, a interação aluno-aluno, né, além das habilidades aprendidas em aula, né, ou seja, a temática independência do Brasil, mas também poder desenvolver ali a interação entre aluno, discutir o que foi dado em aula. Vamos lá, agora, então, também falando um pouquinho, agora são as tecnologias e materiais e recursos digitais necessários. Então, aqui a gente escolheu, basicamente, pode ser um notebook e tablet, né? Também ainda é possível usar smartphone para a realização das atividades, mas não tão recomendáveis quanto um tablet ou um notebook. Até porque, assim, devido ao tamanho da tela. E precisa de conexão com a internet. Vamos passar aqui os slides. Então, detalhamento da dinâmica estratégica pedagógica proposta, né? Então, o planejamento para a dinâmica de aula foi desenvolvido pensando nas maneiras que o aluno poderia desenvolver interação aluno-aluno. E aluno-professor também. E que, ao mesmo tempo, é possível ter uma boa absorção do conteúdo em aula. Então, para isso, como comentamos, né, os alunos vão se reunir em pequenos grupos, duplas ou trios, e eles vão acessar o site do Pixton, que já foi mostrado anteriormente, e vão desenvolver uma história de quadrinho com o tema da aula dada, né? Então, para isso, eles vão ter que se reunir, discutir, pensar em alguma ideia, e começar a pôr em prática ali, em forma de diálogos e desenho que foi aprendido. E, então, isso é bom que reforça o conteúdo também como a soft skills, né, desses alunos. Bom, sob a forma de avaliação dos conhecimentos construídos pelos estudantes, a gente optou por uma avaliação somativa,
considerando a forma na qual os estudantes se relacionaram durante a criação da HQ, o que foi absorvido do conteúdo didático e também qual foi o resultado final da história em quadrinhos produzida, avaliando se isso está coerente com o que foi apresentado em sala de aula. Por fim, cabe analisar quais foram as habilidades e competências adquiridas pelo aluno no final do processo. Outro tópico que a gente decidiu adicionar foram as dificuldades encontradas no desenvolvimento e na aplicabilidade do projeto. Porque, apesar do Pixton cumprir bem o papel de integrar os alunos na criação das suas HQs, não tendo grande complexidade para o uso do site e tendo uma boa acessibilidade às mais diversas pessoas, uma dificuldade que a gente encontrou é que ainda não é possível a integração de 100% da população estudantil, tendo em vista que se a gente relacionar com pessoas com deficiência visual mais severa, elas não conseguem se integrar tão bem no processo, sendo necessárias a utilização de ferramentas e adaptações no site para que elas sejam integradas plenamente. O que leva também à capacitação de docentes, que têm a necessidade de trabalhar com os mais diversos tipos de PCDs, com práticas que possam incluir a todos, tendo em vista que a educação é um direito fundamental. Por fim, como dificuldade, a gente considerou o acesso aos materiais necessários, que acabam sendo complicados, tendo em vista o sucateamento das escolas públicas e falta de investimento do poder público. Nas referências, a gente foi atrás dos parâmetros curriculares nacionais do terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, para ver o conteúdo didático que era esperado nesses anos finais do ensino fundamental. A gente foi atrás de um documento da BNCC, Base Nacional Curricular Comum, do MEC de 2018, para ver quais eram as habilidades esperadas dos alunos dos anos finais do ensino médio em História. E a gente utilizou um site chamado Muralzinho de Ideias, né, que justamente trouxe ideias para a gente descobrir quais eram as melhores plataformas para se criar história em quadrinhos. Bom, aqui na plataforma do Pixton você entra, né? Basta fazer um login que é super rápido e editar o seu avatar, né? Você vai criar um avatar para si dentro do site. Depois disso, basta vir em Create a Comic e clicar em Criar. Bom, você vai se deparar com essa tela em que você tem diversos planos de fundo para criar sua história em quadrinho, né? Por exemplo, esse aqui. Uma aba que é dedicada para personagens, em que você pode adicionar o personagem e editar ele depois, as cores que estão relacionadas a ele, o estilo do cabelo, a expressão facial dele, as ações que ele vai ter dentro da história em quadrinhos. O foco que você quer que tenha nessa imagem, se você quer mais próxima dele, por exemplo, ou se você quer algo mais distante, se você quer dar foco na expressão do seu personagem. Também aqui dá para você colocar um balão de falas. Então vou colocar, por exemplo, olá pessoal. E ele já vai aparecer aqui em cima. Como eu disse, dá para mexer na expressão facial do seu personagem e também nas ações que ele vai tomar dentro desse quadrinho. Eu fiz um exemplo aqui anteriormente, né, sobre a independência do Brasil, que é o tema contemplado no nosso projeto. E basicamente eu coloquei três quadrinhos aqui como rascunho. Um sobre o dia do fico, o outro nas margens do rio Ipiranga, o grito de independência ou morte, e a carta que foi mandada para Portugal tratando sobre a independência do Brasil no casarão da Quinta da Boa Vista.